Costa Pereira, de Lages, diretamente de Lages, vai da Casa Espírita Gione, né? Ela que é trabalhadora do Gione, hoje vai nos agraciar com a sua palestra. Fique à vontade, tá, Dani? Boa noite, então, a todos. Eu que agradeço esse convite que é feito aí para mim de tempos em tempos. Então, é muito bom poder colaborar com vocês também, tá? Eu separei para nós conversarmos um pouquinho nessa noite, então, o capítulo 23, não, 13, né? O capítulo 13, os itens 7 e 8, que tem como título Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição, né? O que esse trecho do Evangelho, o que ele nos traz, né? Na verdade, quando fala convidar os pobres e os estropiados, na verdade, então, convidar a caridade, convidar a prática da caridade, convidar a ensinar, a seguir o ensinamento de Jesus, né? Aquele ensinamento do mestre maior de amar uns aos outros. É convidar a prática da caridade, da benevolência, da indulgência e do perdão. A mensagem fala assim: disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e serei ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Então, Jesus ele não estava nos dizendo que nós deveríamos então colocar sentados à nossa mesa, ao nosso redor, na nossa casa, no nosso convívio, que nós deveríamos trocar os nossos amigos pelo mendigo, né? Isso era uma linguagem figurada, uma linguagem apropriada ao entendimento que se tinha naquela época, né? O que ele queria dizer? Ele queria dizer que a gente pudesse, que nós pudéssemos sair de nós mesmos, né? E então ao encontro dos necessitados. Os pobres e os estropiados que o texto menciona são aqueles nossos irmãos mais necessitados, aqueles irmãos que recebem a doação, aqueles irmãos que recebem a contribuição, mas que não têm condição de nos retribuir. A mensagem continua. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. E continua então. Quando derdes um festim, quando a mensagem fala que em festim, ela não está se referindo ao alimento em si, né, a comida, mas sim aquela participação na abundância que nós temos, né? Então, no sentido de que a felicidade, ela não está naquilo que a gente tem, ela não está naquilo que a gente possui, a felicidade também não está naquilo que nos falta, né? Porque muitas vezes nós ficamos, quando eu tiver tal coisa, quando eu atingir tal objetivo, eu vou ser feliz. Não, a felicidade não está aí nisso, a felicidade, ela está no bom uso que a gente faz com aquilo que a gente tem, né? A alimentação, né? Quando a alimentação que se refere a essa mensagem na verdade, aquela alimentação espiritual, né? E continua então. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava se servir de imagens fortes que produzissem o efeito do colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nessa proposição, e serei ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer, então, que se não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão somente pelo prazer que esse bem traz, pelo prazer que esse festim, né, que essa caridade traz, mas tão somente pelo prazer de poder proporcionar aquilo. Usando uma comparação vibrante, disse:
Convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada têm para vos retribuir. Por festins, deve entender não só os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência pode também ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não nos convidam para suas mesas apenas os que podem, quando eles dizem para fazer-lhes honra, ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhe presta, sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, a mensagem, ela nos diz isso, assim, não vamos trocar os nossos amigos pelos mendigos, né? É esse convite para que a gente saia do nosso conforto, daquela nossa zona de conforto e vá realmente fazer a prática da verdadeira caridade. Os ensinos do mestre, né, são o amor. E o amor, nas suas mais diversas nuances, ele recebe vários apelidos, né? E cada um desses apelidos que tem o amor, ele nada mais é do que a caridade, né? É o amor ao nosso próximo, servindo o nosso irmão de forma natural. Seja quem for esse nosso irmão, não dando então asas, né? Não dando vazão para o nosso orgulho, né? Fazer o bem da maneira que a gente puder. É indispensável que a gente lembre que todos os ensinamentos de Jesus, eles dizem respeito a nós, espíritos, né? E a caridade maior que o Pai nos deu foi justamente a oportunidade de voltar e cada vez nos dá a oportunidade de nos melhorarmos. Jesus nos ensina isso de reencarnação em reencarnação, né? De buscando sempre, então, que a sabedoria, ela é a chave para a nossa felicidade. E aí, nos demonstra, então, a necessidade de compartilhar com aqueles irmãos mais necessitados desse banquete, né? Esse banquete espiritual, esse alimento espiritual. Nessa passagem, né, ele fala, né, convidai os cegos e os coxos. O cego que ele se refere não é o cego desprovido da visão, dessa nossa visão material, né? O cego é aquele que não enxerga a finalidade superior da vida, né? É aquele que não enxerga qual que é o nosso objetivo aqui, para que nós viemos aqui, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa função, para que nós nos propusemos a voltar aqui, né? Então, o cego que ele se refere é aquele que se apega a bens materiais, mas não por não ter olhos de ver, né? O coxo e o paralítico, que a mensagem se refere, não é aqueles que não conseguem se locomover, aqueles que não conseguem caminhar, mas é aqueles que não conseguem caminhar e se locomover em direção a uma educação maior, a uma educação sublime, uma educação suprema, né? A educação espiritual integral. E para a mensagem, quem que seriam os pobres, né? Os pobres da mensagem é aqueles que mendigam conhecimento espiritual, né? São os pobres de espírito, né? São aqueles que, através das suas reencarnações, não buscam o alimento da alma, mas buscam somente bens materiais, né? Então, é convidar esses para que eles não sucumbam mais uma vez, para que eles se alimentem de felicidade, né? O irmão, o parente, o amigo, o vizinho, os ricos, eles já partilharam desse banquete espiritual, eles já estão saciados pelo conhecimento, né? Então, quando a mensagem fala aos pobres, ela se refere justamente àqueles que não partilharam desse banquete espiritual, né? Que vantagem, então, que seria convidar, né, para a festa essas pessoas que já experimentaram desse crescimento, né? Aonde que está a caridade? Onde que está a verdadeira benevolência disso, né? Então, uma outra mensagem que o texto nos traz de forma muito, muito clara, né? Quando fala, e sereis ditosos por não terem eles meios de retribuir, né? É a questão de fazer o bem pelo bem, né? De não fazer o bem esperando uma retribuição. O reino dos céus não é um reino de valores materiais, é um reino de valores espirituais, né? Onde predomina, então, o tesouro que o ladrão não rouba,
a traça que não corrói, a ferrugem que não consome, né? Esses são os ensinamentos que ficam para o nosso cotidiano, de lembrar, então, de sempre a gente combater o nosso orgulho, de combatermos a nossa vaidade. Tem uma outra passagem no Evangelho, eu não me recordo agora o título, mas era algo como a verdadeira riqueza, algo nesse sentido, né? E dizia justamente de uma rainha que quando ela desencarnou, ela chegou ao reino e ela percebeu que ela não era rica, que a riqueza que ela acompanhou, a riqueza que ela acumulou durante a vida dela, de nada valia no reino dos céus. E aí, quando ela chegou lá, ela viu pessoas que ela menosprezava, ela viu pessoas que ela considerava muito inferiores a ela, num estado muito melhor do que ela, porque eram pessoas espiritualmente muito mais ricas, né? E é por isso o conselho, então, de amar os nossos semelhantes, exercitando essa caridade na nossa caminhada, né? Nessa nossa caminhada de evolução em direção, então, a quê? A perfeição e, de forma consequente, né, em direção à nossa felicidade. É fazer o bem sempre sem exigir ou esperar nada em troca, porque caridade não é troca, né? A gente não pode fazer uma caridade pensando numa retribuição, pensando no que a gente vai receber em troca. A verdadeira caridade, a verdadeira generosidade, né? Ela, da sua forma mais sublime, ela se traduz, então, a partir do momento que a gente consegue inverter esse papel, né? A partir do momento que a gente consegue enxergar que aquele que se beneficia, que o maior beneficiado da nossa caridade, que o maior beneficiado do nosso ato somos nós mesmos, e não aquele que a gente auxiliou, né? Ou seja, o bem que eu faço para o outro, ele é, na verdade, para mim mesmo, né? Por quê? Porque eu entendo que eu preciso disso para minha cura, que eu preciso disso para minha reforma íntima, para minha evolução espiritual, né? A minha evolução, ela depende só de mim, ela não depende do meu irmão, né? E é por isso que eu tenho, então, a necessidade de convidar aqueles meus irmãos mais necessitados a conhecer Jesus através do quê? Né? Eu vou convidá-los a conhecer isso através da minha imposição, né? Através da minha ordem? Não, né? De forma nenhuma. De que forma que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através do meu exemplo, né? E a partir do meu exemplo, de mostrar todas as minhas mudanças, né? Através da minha doação, mas não de mostrar as doações materiais que eu faço, mas a minha doação de amor mesmo, aquela doação imaterial, aquela doação que não se mede, que não se compra, né? Aquela doação que tu só transfere sem esperar nada em troca, né? Através da minha prece, e da minha prece desinteressada, né? É a minha prece pelo bem, né? O meu comportamento diante dos outros, o meu comportamento diante das dificuldades, né? É dessa forma que eu vou, então, mostrar aos necessitados de que forma que se atinge a felicidade. Porque quando a gente está bem, a nossa situação, ela reflete em quem está ao nosso redor. E quando a gente está mal, quando a gente está para baixo, da mesma forma, né? Eu não estou querendo dizer que não é correto retribuir um bem recebido, né? O correto, sim, é retribuir um bem recebido, porque isso vai gerando um ciclo de bem e retribuição, e isso vai ficando uma coisa infinita, né? O que é errado? Errado é eu fazer o bem esperando, então, algo em troca, né? A caridade, ela tem que ser entendida, então, como o amor mais puro, né? Aquele amor que não se pode comprar, aquele amor que não se transfere através de um aplicativo no celular, né? O amor, ele é adquirido no íntimo do nosso ser. O amor é aquilo que a gente tem de mais interno, de mais puro, né? É a doação de forma muito efetiva e sincera. É a nossa doação desinteressada, a nossa doação espontânea. É pensar no outro, é pensar na dificuldade do outro e ajudar, mas ajudar sem esperar nada em troca, ajudar de forma desmerecida, ajudar, desmerecida não, desinteressada, ajudar entendendo realmente que aquilo faz muito mais bem para mim do que para o outro, porque aquilo me melhora, né? A caridade com o outro, ela nada mais é do que a caridade consigo mesmo, né? Então, é o servir sem cobrar, né? É amar, é sorrir para o outro sem esperar nada em troca. É ser grato por absolutamente tudo que nós temos.
é ser grato por tudo aquilo que a gente recebe, é ser grato por tudo aquilo que a gente consegue fazer, fazendo o bem simplesmente pelo bem. É isso que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender que quando eu faço a caridade pura, a caridade sincera, eu me curo e eu evoluo, né? A caridade, ela não interessa a absolutamente mais ninguém do que aquele que recebe, aquele que dá e a Deus, né? É o fazer o bem, o que a mãe direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? Então eu vou fazer o bem sem esperar nada em troca, sem esperar um reconhecimento, né? É mais ou menos quando a gente dá um presente para alguém e a gente fica, pô, mas ele não me disse nem obrigado, né? A gente dá um presente para alguém e fala, ah, ele não me falou nem se ele gostou, mas tu deu aquele presente porque você queria agradar aquela pessoa ou porque você queria um sentimento de gratidão daquela pessoa em troca, sabe? Não interessa se aquela pessoa não agradeceu, você deu aquilo de coração aberto, você deu aquilo acreditando que aquilo só ia fazer bem, só ia trazer felicidade para aquela pessoa. Então, se ela te agradeceu ou não agradeceu, não é o que interessa, né? E a gente se apega nessas pequenas coisas do dia a dia, né? E eu confesso que eu já me peguei em várias vezes, poxa vida, né? Eu dei tal coisa, não me disse nem obrigado, né? Mas eu não dei esperando uma retribuição de gratidão daquela pessoa. Eu dei porque eu queria agradar aquela pessoa. Eu dei porque foi de coração. Não foi esperando um sentimento de gratidão em troca, né? Então, é essa a lição maior que o texto nos passa, né? Então, trazer para perto de nós a, aqueles irmãos pobres de espírito, trazer para perto de nós, né, aqueles que ainda não têm essa alimentação espiritual, né, e entender que os pobres e os estropiados somos nós, né, o coxo, o manco, o cego ainda somos nós, né, e aí sim, a partir do momento que a gente entender que a caridade é desinteressada, né, que a caridade única e exclusivamente pelo bem, né, é o nosso dever moral com a lei de Deus, né? E aí vai ser nesse momento que a gente vai começar, então, a ter essa alimentação espiritual, que nós vamos, então, encontrar, que a gente vai entender que a felicidade não está naquilo que a gente tem, né, mas sim naquilo que a gente faz com aquilo que a gente tem, tá? Eu acho que eu corri um pouco aqui nas palavras nessa noite, mas espero que eu tenha conseguido passar para vocês a lição que eu tirei desse trecho do Evangelho nessa noite, gente. Perfeito, Dani. Foi muito bom te ouvir. E é interessante, né, a gente reforçar isso sempre, né? Porque são temas que a gente que está estudando há algum tempo ouve, mas a gente aprende na repetição, né? De ouvir, para conseguir colocar isso em prática, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. E é tão bom quando a gente entende e a gente sente que nós somos os maiores beneficiários quando fazemos o bem, quando a gente se sente bem por fazer o bem, né? Essa sensação é tão boa, então é bem importante. É isso. Se alguém quiser fazer alguma colocação, pessoal que está aí na casa, pessoal que está online, fiquem à vontade para contribuir conosco. Se não, eu vou pedir, Dani, se tu quer fazer a prece final para nós, e aí a gente encerra, tá? Posso fazer então? Então, vamos finalizar o estudo dessa noite agradecendo mais uma vez essa oportunidade que a espiritualidade nos traz, né? Essa oportunidade de vir aqui conversar sobre o Evangelho, interpretar ele, a cada leitura tirar uma nova lição, e essa nova lição ela é em decorrência do nosso esforço, do nosso estudo, da nossa intenção de melhorar, né? Então, agradecer essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nessa noite, essa oportunidade de nos melhorarmos,
essa oportunidade de nos energizarmos nesse estudo e que essas energias que elas possam ser sentidas, né, pelos nossos familiares, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos, por aqueles que convivem com a gente. E convido então vocês para a gente encerrar fazendo a oração do Pai Nosso, tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Que assim seja. Dani, muito obrigada.